Falando aqui em nome da Senacom, uma breve resumo. A Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, é o órgão responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, formado pelos PROCONs, Ministério Público, defensorias, entidades civis. E, muito recentemente, nos últimos anos, a Senacom verificou a necessidade, melhor dizendo, a urgência de trabalhar diretamente numa ação estratégica com órgãos reguladores. Dentro desse escopo se encontra a interação que a Senacom vem tendo muito forte, muito profícua com o Banco Central, em temas de inclusão financeira, em termos de educação financeira e também no sentido de discutir conjuntamente, de repropor dúvidas e questões referentes a novas medidas regulatórias. A ação com o Banco Central é extremamente temporânea, extremamente importante dentro do panorama no qual entendemos que, como preceitua o mandamento da Constituição Federal, a defesa do consumidor é uma obrigação do Estado brasileiro, uma obrigação do Estado de todos os entes que o compõem e deve ser exercida na forma que couber, na forma que foi oportuna em todas as instâncias da ação de qualquer órgão público. Tanto mais é verdade isso com a implementação das ações relativas ao Plano Nacional de Direito e Cidadania, o PLANDEC, anunciado em 15 de março desse ano pela Presidência da República. Cada vez que a Senacom vislumbrou que era esse um caminho necessário, um caminho oportuno, era uma alternativa bastante viável para que fossem potencializadas algumas ações de inserção financeira, de cobertura maior da população brasileira por instrumentos de natureza financeira, enfim, trazendo maiores expectativas, maiores possibilidades, aliando as vantagens de um melhor padrão de vida trazida pelo crescimento econômico com novas opções trazidas pela tecnologia. Nesse sentido, após um entusiasmo inicial, verificamos também que o problema que a questão tinha os seus próprios problemas, tinha suas próprias os seus quesitos potenciais, isso é, o setor financeiro, o setor de telecomunicações, isso já foi bradado em outras ocasiões, conjuntamente são aqueles que reúnem o maior número de reclamações apresentadas nos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Os dois setores são simplesmente os dois mais reclamados. Isso se deve, claro, à abrangência do setor, à importância capital, entre vários setores, mas é verdade que há muitos pontos a serem delimitados, muitos pontos a serem retrabalhados e revisitados sob a perspectiva da proteção do consumidor, tanto em telecomunicações quanto no setor financeiro e no mobile payment, no pagamento móvel. Esses dois problemas se encontram e a nossa grande missão aqui é evitar que da conjunção desses dois setores surjam novos problemas que tenhamos mais dificuldade ainda em enfrentar. Nossa visão aqui agora estratégica é tentar mapear quais seriam eventuais funis, eventuais gargalos que poderiam ser endereçados desde já. E, nesse sentido, verificamos que a ação do Banco Central na iniciativa regulatória, ela tem o mérito de se propor com uma regulação gradual, isso é um mercado que vai se assentando, vai se repropondo, vai assimilando novidades tecnológicas e nesse parâmetro, nesse passo, a regulação também pode acompanhar, verificando seus primeiros resultados de implementação e como fazer. Outra questão específica é que o pagamento móvel, a experiência internacional mostra, ele tem características de implementação diferentes em cada país onde ele é proposto. Os Estados Unidos é um país que não tem índices de utilização de pagamento móvel tão altos quanto alguns países europeus, quiçá dizer de alguns países africanos, por motivos vários que não cabe, nem seria possível, nem seria capaz de enumerar agora. Mas, enfim, cada país tem uma tradição, tem uma institucionalização dos mecanismos financeiros e também tecnológicos própria que faz com que o problema seja um tanto diferente em cada país, o que faz com que nós olhemos com tanto maior atenção a esse caso, sabendo que experiências estrangeiras são imensamente bem-vindas como parâmetros, mas que não podem ser transplantadas, traduzidas acriticamente de um país para outro, seja qual for o país, na experiência brasileira. Na nossa impressão, entendemos que a iniciativa do pagamento móvel, ela
tem a virtude de poder ser assimilada, tem um potencial de assimilação muito grande, muito interessante pela população brasileira. É uma população que já está mais acostumada, mais habituada à utilização de aparatos de interfaces tecnológicas para o relacionamento com o setor financeiro, com home banking, com internet banking. É uma população que muito recentemente deu mostras de também poder mimetizar essa predileção pela tecnologia em outros setores. Prova é o fato que os aplicativos para chamar o táxi pelo aparelho celular estão incomodando até mesmo cooperativas bem estabelecidas, e uma concorrência saudável e que, no nosso ver, é bem alvissareira para o aumento de leques e de possibilidades para o consumidor, juntamente com a diminuição de custos. Em relação à regulação proposta e ao mobile payment, evidentemente uma das nossas questões mais caras é o problema da informação. Quando falamos em informação, talvez a Senacom queira se referir mais propriamente à informação ao consumidor sobre aspectos operacionais do pagamento móvel e não propriamente sobre a transparência. O consumidor não quer saber quais são os atores, quais são os elementos, isso pode até querer saber, tem todo o direito de saber, mas o que o consumidor mais precisa saber é o que ele pode, o que ele deve fazer para que o mecanismo de pagamento móvel seja eficaz, seja proveitoso para os seus desígnios. E, como toda nova tecnologia apresentada ao consumidor, há uma curva de aprendizado. Uma curva de aprendizado vai se revelar no consumidor errando, no consumidor acertando, no consumidor sendo vítima de fraude, porque justamente nesse momento, nesse delta entre a implementação e a maturação da tecnologia, que surgem mais oportunidades de fraude, que surgem mais inovações, entre aspas, maléficas ao consumidor no setor de fraude bancária, que infelizmente nós brasileiros conhecemos como poucos. Então, esse é um ponto que deve ser levado em conta quando se trata de informação, para que o consumidor minimize a ocorrência de fraudes, sendo bem informado, não sendo exposto a práticas que potencialmente possam se revelar em arapucas ou armadilhas, e que leve-se em conta o consumidor como parceiro para aprender a utilizar de forma eficiente o pagamento móvel. Em relação a outros aspectos, a proteção de dados, vemos os arranjos de pagamento móveis como uma realidade que pode trazer alguns elementos de debate em relação à proteção de dados. Por quê? Principalmente, entre outros aspectos, porque aqui não tratamos somente de um setor, de um ente. Você tem envolvidos no arranjo de pagamento móvel várias entidades, vários atores. Esses atores, diferentemente do que acontece, por exemplo, num financiamento exclusivamente dentro do setor financeiro, são múltiplos, têm natureza heterogênea e muitas vezes têm interesses diferentes. Veja bem, o interesse de uma financeira que entre numa modalidade de pagamento móvel pode ser de consolidar sua posição no novo mercado, no mercado emergente. O interesse de uma pequena empresa, de uma startup que cria, que inventa um novo modelo genial de pagamento móvel, pode ser justamente lucrar, eliminando alguns custos de transação, alguns custos de intermediação. E o interesse de uma empresa que eventualmente capte dados, capture dados, utilize dados pessoais como sua finalidade principal ou finalidade bem importante, pode ser de entrar no mercado de pagamento móvel, pode ser nenhuma dessas duas coisas, pode ser simplesmente saber mais sobre os consumidores. A realidade do pagamento móvel vai trazer todo esse mundaréu de gente, todas as pessoas com interesses incompatíveis e muitas vezes não claramente visíveis. A experiência do exterior é de que algumas empresas entram no mercado justamente com a ideia de melhorar sua carteira, vamos dizer assim, de dados pessoais sobre consumidores. E, eventualmente, isso pode se entrechocar com algumas normas de proteção de dados presentes na legislação que está sendo proposta pelo governo federal sobre o tema. Em relação ainda à regulamentação, que ontem foi divulgada, verificamos que, de uma maneira geral, as regras que foram definidas são basicamente regras prudenciais, voltadas à consolidação da segurança financeira, mas também vimos que, eventualmente, alguns aspectos de segurança da informação poderiam ser um pouco mais expressamente ressaltados, bem como de proteção de dados, lembrando que a segurança do sistema de pagamento móvel é tudo para que esse sistema vingue, para que ele seja útil. O consumidor que se vê traído, que perder dinheiro numa transação dessas, ele não vai voltar. Muitos países tiveram experiências ruins, traumáticas, referentes ao pagamento móvel, justamente porque
a confiança do consumidor não foi construída de forma consistente. Um problema aqui é dificilmente cancelado da memória do consumidor. Por fim, entendemos que na implementação do sistema de pagamento móvel, que começa com a regulamentação, mas vai continuar com a ação de todos nós, Banco Central, Senacom e todos os envolvidos, é necessário, é fundamental proporcionar a informação necessária e ostensiva para que o consumidor utilize essas novas estruturas de pagamento móvel, ressaltando a responsabilidade integral e solidária de todos os partícipes do sistema. É necessário, como mencionado já antes pelo Dr. Fonseca, garantir a concorrência dos agentes envolvidos, garantir a neutralidade dos recursos tecnológicos envolvidos e interoperabilidade entre eles. Nesse ponto, uma primeira observação que nós fazemos da regulação proposta é de que, a nosso ver, ao ver da Senacom, é fundamental que na implementação dos sistemas de pagamento móveis não sejam sedimentados e até mesmo favorecidos eventuais acordos de exclusividade entre operadoras de telecomunicações, instituições financeiras, entre instituições de pagamento. Um acordo de exclusividade no pagamento móvel pode ser a concretização daquela pior situação possível, que é a conjunção do que haveria de ruim, de pior, entre dois setores que são problemáticos por natureza. Esse ponto eu acho que merece ser melhor debatido, melhor ressaltado nas implementações futuras. Nós entendemos que esse talvez seja dos pontos que nos vieram no primeiro análise, no primeiro debate, um daqueles dentre mais sensíveis. Imagine um combo entre um banco e uma instituição de pagamento, no qual o consumidor não se veja confortável nem com um nem com outro individualmente, mas acaba tendo que optar por ambos por um motivo de conta salário, enfim. O rol de problemas que podem ocorrer é imenso, infelizmente. O consumidor pode se ver preso a soluções que não são as melhores e ele sabe que não são. Por fim, gostaria somente aqui para terminar, repetir uma indagação, uma pergunta que um ano atrás, o quarto Fórum de Inclusão Financeira em Porto Alegre, eu levei a plateia, levei a mesa, justamente falando da iminência, da emergência das regras sobre pagamento móvel, e que foi mais ou menos o seguinte: quando nós fazemos um DOC, quando nós fazemos um TED através do nosso gerente, nossa conta pela internet, seja como for, se der alguma coisa errada, o dinheiro não chegar no destino, a quem eu me refiro? Eu recorro à instituição financeira. Se no sistema de pagamento móvel o consumidor apertar o botão, flanar o telefone em cima do sensor, enfim, fazer qualquer outro gesto que tipifique um pagamento, e o dinheiro não chegar no destinatário, a quem ele vai recorrer? Quer dizer, você é o que ele pode recorrer a qualquer partícipe da situação. Mas a grande pergunta é: quem vai dar a resposta imediata, tempestiva, oportuna para ele? Sem saber essa questão da ponta da língua, o risco de um sistema desse ou não dar certo, ou ser assimilado com muito menor eficácia do que poderia e volume do que poderia pelo brasileiro, é muito grande. Muito obrigado.